Fala, meus queridos. Esse vídeo que você vai ver já foi postado, mas foi retirado do ar porque tinha algumas questões ali com as regras do YouTube. Então agora ele tá bonitinho. Espero que você goste. E comenta aí para ajudar e para avisar o YouTube que esse é um vídeo seguro para nossa comunidade aqui. Um abraço e aproveita. Fala, meus queridos. Vou responder hoje aqui a pergunta do meu seguidor Roberto Hilsdor. Espero que eu tenha falado certo o seu nome. Como superar a depressão? Pergunta difícil, né? Pergunta complexa essa. Mas eu quero mostrar para você como foi a minha caminhada, como eu superei a depressão e quais foram os pontos mais importantes nessa minha caminhada e como hoje eu ajudo os meus alunos a superar a depressão também. Primeiro, eu quero falar para você que eu passei por mais ou menos 6 anos em depressão e eu tentei inúmeras coisas mais tradicionais, mais usuais para tratar a depressão. Então eu tomei antidepressivos por alguns anos, eu fiz psicoterapia por 3 anos, fora outras coisas menos ortodoxas, eu sempre buscava também nos enteógenos, nos alteradores de consciência, cannabis, psilocibina, ayahuasca, alguma maneira de sair daquela dormência, daquele estado de apatia, porque a minha depressão não era algo com crises agudas de choro ou que eu não conseguia sair da cama. Eu era uma pessoa ainda minimamente funcional. Eu ia à faculdade, eu socializava de vez em quando, mas o problema é que a conexão emocional entre mim e o mundo tinha se esvaído. A minha capacidade de ser tocado pelo mundo, de me sentir pertencente a isso aqui, foi o que foi embora com a depressão. E obviamente isso começou a afetar as minhas relações mais próximas, as pessoas que eu amo. A minha esposa, que hoje nós estamos juntos há 9 anos, nós estávamos juntos já quando eu já estava deprimido quando eu conheci ela. Então ela me conheceu na depressão e ela foi um suporte ultra importante para mim. Mas depois de uns 5 anos nesse quadro, com esse peso que ela estava carregando também, eu estava sentindo que estava chegando no limite para ela também. E ao mesmo tempo que foi doloroso enxergar isso acontecendo, de que eu estava talvez sendo um peso muito grande para ela, isso fomentou em mim uma vontade de buscar outra alternativa, porque já nada mais funcionava, eu já tinha perdido a esperança, mas o que me fez movimentar foi essa ideia de que, cara, eu tô fazendo mal para as pessoas que eu amo e eu gostaria de voltar a me conectar com essas pessoas de uma maneira profunda, com a vida de uma maneira profunda. Então, voltando aqui à questão, como superar a depressão? Na minha perspectiva, a minha depressão surgiu por conta dos desdobramentos que o TDAH me proporcionou, né? Eu acho que a minha autoestima desde criança foi baseada no quanto eu era um garoto inteligente, no quanto eu era um menino que tirava boas notas na escola, que era curioso, que era esperto, que decorava as bandeiras dos países e umas bobagens assim. Então eu recebia um reforço de amor, eu recebia um reforço de valor pessoal quando eu era inteligente nos olhos das outras pessoas, nos olhos dos meus pais, dos meus parentes. E que eu deixe bem claro aqui que eu sei que eles estavam fazendo isso com a maior das boas intenções, tá? Eles também foram ensinados assim. Mas a questão é que quando nós somos recompensados por um comportamento específico, de maneira inevitável, nós crianças, inconscientemente, acabamos ligando o nosso valor pessoal àquilo que está sendo elogiado, no meu caso, a inteligência. E aí, eu lá pela 5ª, 6ª série, acabei tendo sintomas muito fortes e muito sérios do TDAH, então eu não conseguia mais me concentrar, eu não conseguia mais prestar atenção no que estava acontecendo comigo. Se você quer um vídeo que eu fale só sobre TDAH e como também eu lidei com essas questões do TDAH, comenta aqui que eu vou fazer. Mas para você ter uma noção, por exemplo, né? Teve um dia que eu ficava com a minha irmã sozinho antes de ir para a escola, meus pais saíam um pouco antes para trabalhar. A van chegou, buzinou, nós estávamos atrasados, eu fechei a porta,
desci as escadas da casa, passei pelo chão de paralelepípedo que tinha ali, entrei na van, quando olhei para baixo, eu estava descalço. Pra você ver o nível de desatenção. Daí minha irmã berrou comigo: Caio, você tá descalço indo pra escola. Aí eu tive que descer correndo, vestir um sapato de novo, e passei a maior vergonha lá na van. Tô falando isso aqui para ilustrar o quanto eu era distraído nessa época. E aí isso foi minando muito a minha autoestima, porque eu passei muito mal na escola, passei a reprovar na escola. E a base então que sustentava o meu valor pessoal ruiu, foi embora. Eu já não era mais um bom aluno, eu já não era mais uma pessoa inteligente na visão dos outros. E aí tem várias outras coisas, claro, né? Não dá para simplificar assim. Mas o que me salvou desse buraco que eu entrei de autocrítica, de autossabotagem, de não acreditar no meu potencial, foi treinar o meu foco, foi treinar a minha atenção. Então eu digo, a psicoterapia foi muito boa para mim, mas ela me deu um mapa dos meus problemas. A minha psicóloga me fez entender o porquê eu estava deprimido, o porquê eu tinha problemas de autoestima. Mas foi a meditação, foi o autoconhecimento, foi o treino do foco que me deu o caminho para caminhar esse mapa, para superar esse problema. E por que o foco vai fazer você superar a depressão? Porque com o foco treinado, você deixa de ser dominado pelos conceitos mentais, pelas histórias que sua mente fica te contando a todo momento, que formam uma barreira grossa mesmo, uma barreira quase intransponível muitas vezes entre você e o mundo. Então, entre você e o mundo existe uma barreira de conceitos, uma barreira de ideias. Quando você vira adulto, você, por entender a linguagem, por entender as palavras, os conceitos, você para de se relacionar com o mundo, com o seu corpo, com o seu ser. Você passa a intelectualizar sobre o mundo, você passa a pensar sobre o mundo. Então tem sempre um intermediário entre você, tem um pensamento, uma camada de conceitos e o mundo de fato ali na frente. E quando seus conceitos estão adoecidos, como era o meu caso, que tinha muita autocrítica, muita autossabotagem, o mundo fica ruim, o mundo fica desconfortável. E quando nós vemos o mundo com essas lentes problemáticas, com essas lentes distorcidas, a gente passa a se fechar, a gente passa a se desconectar com o mundo, uma maneira de proteção mesmo. Então essa desconexão que acontece na depressão, ao meu ver, tem muito a ver com isso. É uma lente distorcida da realidade que você está enxergando e você não consegue entrar em contato mais com o mundo de verdade, o mundo sem essa distorção da autocrítica. E aí quando você treina o seu foco, portanto, quando você treina a sua atenção, você passa a entrar, a sentir o mundo de novo. Você deixa de pensar sobre o mundo e você volta a sentir o mundo. Tenho certeza que você... Certeza não, mas eu acho que você vai entender o que eu estou falando aqui. Você se lembra quando você era criança? Que passava a impressão que não tinha essa parte de cima da cabeça, essa parte de cima dos pensamentos. Eu sinto na minha experiência que depois que eu virei adulto, depois que eu estava adolescente, adulto, surgiu ali um escritório com o nome Futuro Catastrófico e Passado Doloroso. Né? Então, a minha mente, parece que eu me mudei para esse topo da minha cabeça, para esse topo do meu ser aqui. Eu passei a ver o mundo só aqui por cima. E quando eu era criança, eu sentia o mundo, eu estava presente no mundo, eu estava imerso, mergulhado no mundo. Eu sentia o mundo pelo meu corpo, pelos meus sentidos, pelo meu tato, pelo meu olfato, pelo meu paladar. Comia formiga, me espalhava na lama. Então, é esse domínio do conceito, é esse domínio do pensamento sobre você que te deixa deprimido. E para superar isso de verdade, você precisa então reeducar a sua mente, reeducar o seu ser a sentir de novo, a se conectar com o mundo à sua volta de novo, a conseguir olhar para uma pessoa que você ama e observar, para além de qualquer pensamento, para além de qualquer julgamento, se aquela situação está boa ou ruim para você, se a fala daquela pessoa agrada ou não, você olhar para aquela pessoa e enxergar aquela pessoa como um ser único,
um ser maravilhoso que está ali na sua frente, perceber os detalhes no rosto dela, as emoções que estão ali sendo trocadas por vocês. E essa reconexão, ela só acontece quando você aprende a focar, a estar presente. E o caminho para isso é óbvio, é claro, é a meditação. Então, a meditação não é uma mera ferramenta de anti-estresse, de produtividade, também é, mas tem algo muito mais profundo aí. A meditação vai fazer você reaprender a se relacionar com a vida. O foco treinado é a ponte de conexão entre você e o que tem de bonito na vida, e o que tem de sentido na vida. E outro ponto que eu me lembrei agora, falando sobre sentido, me lembrou isso. A principal causa da minha depressão era uma falta de sentido. Uma crise de sentido. E ela não se resolvia, eu percebia que essa era a crise, né? Tipo, nossa, não tenho sentido na minha vida, qual é o sentido de eu estar aqui? Mas eu não conseguia resolver aquilo, porque quando eu tentava dar um sentido para minha vida, tinha uma vozinha no fundo que falava assim para mim: você sabe que esse sentido é falso, que você está inventando esse sentido. E como é um sentido inventado e não um sentido encontrado, um sentido que brotou naturalmente, isso logo vai se desmanchar também. Então, nem se preocupe em seguir esse objetivo, porque você sabe que vai desabar a qualquer momento. E a questão é que a meditação me mostrou um sentido inerente à vida, que não fui eu que criei. Claramente, quando você medita profundamente, quando você começa a se conhecer, você percebe, existe uma lei que já está configurada em você, inevitavelmente. Quando você enxerga o mundo com percepções equivocadas, com maneiras distorcidas de se entender, de entender o mundo, você acaba ficando triste, você acaba ficando agitado, ansioso. E quando você sente raiva, por exemplo, e quando você aprende a sentir a raiva com a meditação, você vê que, como o Buda fala, a raiva é uma planta de ponta doce, mas de raiz venenosa. Muitas vezes eu tinha muita raiva quando estava deprimido. Eu me apossava daquela raiva, eu gostava daquela raiva, porque eu julgava que ela me fazia superior aos outros. Eu era mais crítico do que os outros. Eu era mais inteligente pela raiva que eu sentia do mundo. E aí, com a meditação, eu enxerguei a ponta doce da raiva, mas eu também enxerguei a raiz envenenada da raiva. Então, quando você começa a entrar em contato com o seu corpo de novo, você vai perceber que ele é o seu guia para qual é o sentido da vida. Quando você sente raiva, é desgostoso, é prazeroso, é ruim sentir raiva. Quando você está alegre, quando você está em paz, quando você está despreocupado, é gostoso, é saudável, é leve, é sutil. Então, o corpo, quando você se apropria dele de novo, ele vai guiando você a ser uma pessoa cada vez melhor. A natureza dá uns tapas na cara sua quando você erra, quando você é mesquinho, quando você é egoísta. Você percebe tudo isso só aprendendo a focar no seu corpo. Então, buscar um sentido sempre fez parte da minha história, mas nunca adiantou. Mas a meditação me fez encontrar um sentido que já estava dentro de mim. O meu corpo já estava me falando o tempo todo e eu não entendia, não tinha mais ouvidos para escutar o meu corpo. Se você quer aprender como treinar sua mente, treinar o seu foco, superar a depressão ou qualquer problema que você esteja passando relacionado ao emocional, clica aqui abaixo, você vai ter acesso à minha mentoria. Em 8 semanas nós conseguimos fazer um plano de ação muito legal para você desenvolver as habilidades mentais que você precisa para alcançar o seu objetivo. Valeu, Roberto, muito obrigado pela sua pergunta, um grande abraço para você e até o próximo vídeo, meus queridos. Bora desencanar?